Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à terceira viagem missionária de Paulo, um pequeno estudo. Nessa terceira viagem, Paulo, um pouco já mais experiente, começa a observar que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, 20. Ficou tão entusiasmado com este crescimento que tinha o interesse em expandir e evangelizar até os confins da terra. Os lugares percorridos nessa terceira viagem, irmãos, são quase os mesmos das viagens anteriores, mas agora teve novas experiências. Paulo não sofreu agressões físicas e visitou lugares já conhecidos, mas por certo o Espírito Santo preparou para ele extraordinários milagres, para comprovar que seu trabalho estava sendo abençoado. Agora, em sua terceira viagem, chega a Éfeso. A cidade de Éfeso era um centro religioso. O templo da deusa Ártemis era uma das 7 maravilhas da antiguidade. No texto bíblico aparece o nome da deusa Diana, que é a palavra romana para traduzir Ártemis. A deusa, mãe do lugar, cultuada em toda a Ásia Menor e adorada por todos. Atos 19, 27, irmãos, com exceção do nome Éfeso. Era um centro cultural por onde passavam multidões de judeus e gentios de toda a Ásia, famosa pelo luxo e pelo culto que prestava à deusa. Irmãos, neste lugar, o mistério de Paulo foi muito marcante. Muitos convertidos, movidos pelo entusiasmo, queimavam até livros de artes mágicas e jogavam fora os ídolos de prata. Atos 19, 19. E muitos fatos aconteceram naquele lugar. Apesar daquela cidade ter grande idolatria e corrupção, Paulo empenhou-se muito na pregação do Evangelho. Aproveitou muito bem a sinagoga para anunciar a Jesus Cristo. Durante 3 anos, Atos 19, 8. Ainda aproveitou as dependências de uma escola e reuniu os interessados por espaço de 2 anos. Atos 19, 9 e 10. Tirano era um filósofo e por certo ceder a Paulo a sala de reunião para que ele pudesse pregar as suas ideias cristãs. Não há referência, irmãos, de que Tirano tenha se tornado cristão, mas talvez com o tempo pode ter se tornado. Essas aberturas ajudaram a Paulo para sacudir a cidade e sua idolatria. Quando Paulo chegou em Éfeso, já havia discípulos instruídos por Apolo. Atos 18, 24, 25 e 19, 1. O entusiasmo de Apolo abriu caminho para a chegada de Paulo. Áquila e Priscila, também um casal que muito colaborou com Paulo. Atos 18, 26. E Apolo pregava, irmãos, com muito entusiasmo e pregava a respeito do batismo de João. Atos 18, 25. Embora essas pessoas conhecessem um pouco de Jesus Cristo, eles eram leigos a respeito do Espírito Santo. Atos 19, 2. A presença de Paulo naquele lugar foi muito lucrativo. O Espírito Santo batizava. Atos 19, 5, 6. E havia curas e milagres. Atos 19, 11 e 12. E o poder do Evangelho era conhecido pelo poder até do maligno. Atos 19, 13 e 16. Mas com tudo isto ainda havia alguns tumultos. Atos 19, 23. Demétrio conseguiu causar grande alvoroço, apoiado pelos ourives da cidade, pois todos recebiam grandes lucros com as vendas de imagens de prata da deusa Diana. Assim esses homens provocaram grandes tumultos, tanto no teatro, e houve grande divisão de opinião entre aqueles que eram a favor da deusa Diana. Paulo até foi impedido pelos crentes de entrar no teatro, porque a multidão estava enfurecida, e somente pela ação do escrivão da cidade é que voltou. Atos 19, 35, 40. Nessa terceira viagem, irmãos, Paulo foi da Síria até a Galileia. Atos 18, 22, 23. Mas começou de novo pela Antioquia. Visitou Tarso, Derbe, Listra e Ícone, Antioquia da Psídia, e atingiu a região da Galácia. Pôde rever os irmãos e fortalecê-los na fé. Da Galácia a Éfeso, Atos 19, 1. E de Éfeso a Coríntio, Atos 20, 1, 3. Esse percurso foi rápido, passou por Filipos, Tessalônica,
Bereia, Atos 22, e em Coríntios ficou 3 meses. E depois de Coríntios a Troade, Atos 23, 12. O jovem Éltico caiu da janela do cenáculo, que ficava no 3º andar, pois dormiu enquanto Paulo pregava, mas saiu com vida. Agora de Troade a Mileto e Tiro. Atos 23 a 21, 6. Esta viagem, irmãos, foi também rápida, pois tinha em mente passar o dia do Pentecoste, uma festa dos judeus em Jerusalém. Atos 20, 16. Em Mileto reuniu-se com os presbíteros de Éfeso, a quem mandara chamar Paulo. E Paulo os exorta a perseverar na fé, e que atendem bem ao seu rebanho, por causa das heresias, e deixa um testemunho brilhante por 3 anos. Sua despedida foi de muita emoção, porque ele disse: nunca mais vereis o meu rosto. Atos 20, 25, 38. Em Tiro ele se encontra com um grupo de cristãos. Atos 21, 3, 5. Demora um pouco, mas segue para Jerusalém. De Tiro a Jerusalém. Atos 21, 7, 26. Percorre sua última viagem e se hospeda em Cesareia, na casa do evangelista Filipe. Atos 21, 8. Em Cesareia demorou-se alguns dias, onde o profeta Agabo prediz a prisão de Paulo em Jerusalém. Apesar do aviso, Paulo estava disposto não só a ser preso, mas até pronto para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Atos 21, 13. Em Jerusalém, Paulo foi muito bem recebido pela igreja. Entrou na sinagoga para orar e foi arrebatado, e o Espírito do Senhor lhe avisou para que fosse embora daquele lugar. Versículo 18. Mas por certo havia de ficar. A sua terceira viagem é apresentada e ele se chega ao Sinédrio, mandado a Cesareia. Se apresenta ao tribunal do governador Félix. Comparece agora perante a Festo e apela para César, que logo está diante do rei Agripa. E é mandado à Itália, sofre um naufrágio e chega em Malta. Chega a Roma e fica prisioneiro em sua casa durante 2 anos. Mas apela a César, como tinha de novo que apelar. Segundo a história, Paulo foi decapitado em Roma durante o império de Nero, nos meados dos anos 60, na abadia das 3 Fontes. Em 2 Timóteo 4,6, Paulo prevê a sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele. E lhe pede que venha depressa. Demas me desamparou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desprezaram, me desampararam, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Aleluias.